Gente, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e olha, desde ontem, meu querido Felipe Campos, tem uma palavra que não está saindo do noticiário brasileiro. É apócrifo. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou a palavra para definir o documento apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ou seja, que a minuta encontrada é falsa, não tem autenticidade provada e com origem, inclusive, suspeita, é o que diz Bolsonaro. Pois é, pessoal. Eu acho que, em primeiro lugar, isso está gerando uma polêmica horrorosa. E no documento, o ex-presidente Bolsonaro diz não haver atos concretos ou indícios de que ele tenha agido. Muito bem, vamos discutir um pouco essa questão apócrifa, meu querido Samuel. Dá pra gente chamar isso de apócrifo? É um documento apócrifo que coincidentemente estava redigido no padrão de texto de decretos presidenciais e coincidentemente estava na casa do ministro da Justiça, do então ministro da Justiça, do presidente Bolsonaro, mas assim, ele não tem ligação nenhuma com isso, né? Então é um pouco estranho esse argumento aí do ex-presidente. Mas eu acho que nesse caso específico vai depender muito de onde a investigação vai levar, né? Mas pelos elementos que existem ali, eu acho que chamar o documento de apócrifo e dizer que não tem nada a ver com isso é um pouco assim, é um pouco limitado perto do que... Porque assim, no fim das contas, aquele documento é uma tentativa de golpe no TSE. Olha só que interessante. Aqui, assim, as vozes do além aparecem. Mas exatamente. Fica tranquilo, Samuel. Você está no segundo dia que você está... É muito bom. Ele só quis avisar o rádio, inclusive, que nós voltamos para o rádio. Aliás, vamos receber. Fê, receba, por favor, as pessoas que estão no rádio nos acompanhando. Bom, olha só, são 10 horas e 40 minutos, então aproveita aí. Sejam bem-vindos vocês que estão aí no rádio, viu? Gente, olha só, essa resposta, só interrompendo, eu vou retomar o teu raciocínio daqui a pouquinho, porque essa resposta do ex-presidente, para a gente entender um pouco melhor, veio depois que ele virou alvo de mais uma investigação do Tribunal Superior Eleitoral. A Paula Lobão preparou uma reportagem para a gente explicando todos os detalhes dessa história para que você fique bem informado. Jair Bolsonaro afirma que a minuta que orientava a decretação de estado de defesa no TSE, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é apócrifa, nunca foi publicada e nunca extravasou o plano da cogitação. Esse é o teor da resposta enviada pelo ex-presidente nesta quinta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Bolsonaro pediu que a corte desconsidere o documento na análise de uma ação que investiga a campanha dele à reeleição no ano passado, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente elenca 4 pontos para tentar afastar a minuta da ação do TSE. Alega que o documento é apócrifo, que o papel nunca deixou a residência privada de Anderson Torres, que não foi publicado e que não se tem notícia de qualquer providência de transposição do mundo do rascunho de papel para o da realidade fenomênica, ou seja, nunca extravasou o plano da cogitação. Bolsonaro alegou ainda que o documento jamais foi publicado e nem o seria, já que o mandato do primeiro investigado como presidente da República findou-se em 31 de dezembro de 2022. Em depoimento à Polícia Federal, Anderson Torres ficou em silêncio sobre o teor do documento. Muito bem, gente, são 10 horas e 42 minutos. Ô Zé, deixa eu entender um pouco mais dos bastidores que estão rolando aí em Brasília. Você tem alguma informação, alguma notícia desse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro? A situação dele se complica mais ou não? Assim, né? É um documento a mais, não do presidente Jair Bolsonaro, mas por pessoas ligadas a ele. Essa história do apócrifo é um debate muito antigo. Até a Bíblia tem livros considerados apócrifos, né, que não são inspirados e que estão anexados à Septuaginta, que é a Bíblia dos 70. Então, são livros que não são inspirados, ou seja, não tem verdadeiramente um autor. A Constituição brasileira fala muito assim na origem das coisas e ela garante, por exemplo, o direito à livre expressão, mas a própria Constituição proíbe documentos apócrifos quando ela fala, né, as pessoas têm que se identificar para exercer o direito à expressão. Não pode ser de maneira escondida. Então, isso é muito importante. Neste caso aí, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, não acredito que seria uma palavra que o presidente Jair Bolsonaro usaria, né?
Mas ele está querendo dizer o seguinte, que não tem a origem do autor deste documento. Mas esse documento, de alguma maneira, chegou ao governo. O Ministério da Justiça, Paulo, é o mais antigo, foi o primeiro ministério criado, ainda lá por D. Pedro, como escritório dos negócios. Então, trata-se de um ministério muito importante. Ele é o primeiro em todo o ordenamento ministerial. Nas reuniões é ele que senta à direita do presidente, exatamente por esta importância do Ministério da Justiça, né? Que hoje ficou muito mais Ministério da Segurança Pública. E o Anderson Torres estava de posse desse documento. Ele disse que chegaram vários documentos. Acontece que nesse conceito aí de tentativa de golpe, só a tentativa já é crime, né? Então, se houve o documento e foi apresentado ao então ministro da Justiça e ele não denunciou quem apresentou, ele já prevaricou, que é o ato que é um crime típico do servidor público, de fazer ou deixar de fazer algo para beneficiar alguém. Então, daí esse debate de quem apresentou esse documento, porque só a apresentação já é crime. Tentativa de golpe é crime, só tentar já é. Então, é um grande debate e é um documento que será muito usado em vários processos, inclusive contra o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Holliday, como é que você vê essa situação do Bolsonaro? Eu acho que eu vou defender aqui uma tese minoritária, mas eu insisto na tese de que esse rascunho ele é muito pouco para você, ao meu ver, insistir nessa linha de acusação em relação ao presidente. Não há ainda uma acusação formal, há só a investigação, mas há, evidente, as acusações políticas nesse sentido. O Anderson Torres teve acesso, enquanto ministro da Justiça, a muitas pessoas. E no meio político você tem um acesso constante a muitas pessoas. É perfeitamente possível que ele tenha recebido esse documento que não tem identificação, que até onde se sabe não veio de dentro do governo, ou pelo menos não tinha um brasão do governo, pode ter sido recebido de um cidadão, ou de um apoiador radical do presidente, por exemplo, e ele, evidentemente, analisando que aquele documento não tinha nenhum significado, não tinha a hipótese de se tornar algo prático, foi lá e colocou numa pilha de papéis que seria triturado e jogado fora. Isso é comum no meio político, você receber documentos que você não vai utilizar e que você não produziu. E daí vem essa tese da defesa, então, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o documento é apócrifo porque de fato é. O que a investigação precisa nos dizer, e aí sim acredito a situação ficaria um pouco mais séria, por exemplo, se houve uma reunião em torno desse documento, se o presidente se reuniu com o ministro da Justiça, ministro da Defesa ou assessores para discutir a possibilidade de se publicar esse decreto ou de colocar em prática aquela tentativa de golpe, digamos assim. Não me parece que tenha sido este o caso, ou pelo menos as investigações não chegaram a esse nível. Como bem disse o Zé Maria Trindade, já é crime somente a tentativa de golpe de Estado. Mas a jurisprudência ainda é muito pequena em relação a isso, até porque a lei é recente. Não se sabe exatamente o que significa tentar um golpe de Estado. Quer dizer, se eu recebo um documento apócrifo de um apoiador radical que eu não conheço, nunca vi, etc. Leio o documento, desconsidero ele e coloco numa pilha para jogar fora. Só o fato de eu ter lido ou ter recebido o documento já é uma tentativa de golpe de Estado? Ou a tentativa se configuraria a partir do momento que eu me reúno e passo a traçar planos para colocar aquilo em prática, mesmo que não venha a ser efetuado? O que de fato é uma tentativa? Quer dizer, são nuances muito pequenas que precisam ser discutidas e evidentemente, acho que as investigações vão chegar nisso. Mas olha, pra gente... por favor. Só uma dúvida do argumento do Holliday, mas o procedimento não lhe estranha um pouco? Vamos aventar essa hipótese que realmente um cidadão foi lá, entregou o documento para o Anderson Torres, e aí ele guardou o documento que era, no fim das contas, uma tentativa de golpe. Não é um procedimento... Você que é um homem público, no fim das contas, é o que você faria, por exemplo? Não? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Eu, por exemplo, tenho compromissos, às vezes, no final do dia, e aquele é o meu último compromisso. É fora da Câmara, numa associação de bairro, num conselho
enfim, de moradores, alguma coisa do tipo, e aquelas pessoas vão lá e me trazem documentos com diversas propostas. Às vezes eu levo aquelas propostas para casa, porque eu não tenho mais compromissos oficiais. Eu acabo levando aqueles papéis para lá. Vamos na casa do veja, não, mas aí em casa eu leio o documento, aí alguns eu acho que é ok, isso daqui a gente pode estudar, eu levo para a Câmara, outros eu acho que não tem a ver e eu vou deixando em casa, e depois eu jogo fora, rasgo, quer dizer, é relativamente embaixo comum. Do travesseiro você deixa, entendi. Alexandre Borges, por favor. Olha, vocês conversando, eu me lembrei de um pouco que eu já entendi, do pouco que eu entendo de direito criminal. Você tem 3 fases num crime aos olhos do direito. A primeira fase é a cogitação, vem do latim, do cogito, que é você pensar. É alguém que está conversando com os amigos e fala, pô, eu queria matar não sei quem. Esse cara ainda não cometeu um crime. Quando ele cogita, quando ele fala aos olhos do direito. Depois, qual é a segunda fase? Quando ele começa a planejar o crime. Então, ele pega uma arma, ele vê o horário do sujeito, por onde ele passa, ou contrata alguém e tal. Nesse momento, ele já passa a ser alvo de processo, porque ele está se movimentando para realizar um crime. E a terceira fase, evidentemente, é a realização do crime. Só que, nesse caso, eu estou com o Zé Maria, existe uma prevaricação quando você recebe, o ministro da Justiça, recebe um documento golpista e não denuncia. E nisso até o Flávio Dino falou, ele falou, se eu recebo um documento desse, eu dou voz de prisão para a pessoa. Se ele vai dar ou não, eu não sei, mas a declaração do atual ministro da Justiça é correta. Você recebe aquele documento, você dá voz de prisão a quem te mandou. Agora, é interessante também como é que o mundo dá voltas, né? Porque o Lula, quando ele foi preso por quê? Basicamente por causa daqueles 2 imóveis, né? Do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, e nenhum dos 2 está no nome dele. Nenhum dos 2 tem documento, mas o conjunto ali de evidências levou a crer que aqueles imóveis, na verdade, eram dele, né? Apesar de não ter ali um documento assinado em cartório, enfim. Da mesma maneira, esse documento apócrifo, ele não está com firma reconhecida e 3 vias carimbado no cartório. Mas se você só puder condenar alguém quando for assim, também é complicado. Por quê? Porque muitas vezes você consegue evitar um crime ou pegar um criminoso com provas ou com evidências como essa. Então, no momento, do que a gente vê, dá a entender que, até pelaquela chamada teoria do domínio do fato, que hoje a defesa de Anderson Torres e de Bolsonaro vai ter trabalho para se desvincular daquilo.